A paz do Senhor a todos do nosso canal, aqui é o Pastor Juninho do Espírito Santo. Que alegria, pessoal, poder contar com vocês aí que estão nos assistindo. Nós estamos com a lição juvenista, uma coceira no nariz, não ligo, toda hora eu vou estar coçando aí, porque tá difícil. E eu quero mandar um abraço para todos que têm nos acompanhado no nosso canal. Hoje já é sábado, já é de tarde, e nós vamos gravar agora o vídeo. Esse vídeo, se não me engano, é o sétimo. É para ser o sétimo vídeo, ainda falta gravar pré-adolescentes e adolescentes, eu acho, ainda para postar hoje. Peço que você nos acompanhe. Na descrição do vídeo, abaixo, você vai encontrar ali na descrição do vídeo o link dos outros vídeos que nós gravamos. Daqui a pouquinho eu vou estar postando jovens, que acabei de gravar, juvenis, que a gente está gravando nesse momento, e já quero mandar um abraço para todos. Eu estava lembrando, vou mostrar uma foto para vocês, e a minha classe de escola dominical há muito tempo atrás, gente. Olha a classe aqui, lá na Assembleia de Deus Sede, em Telemaco Borba, aqui em Telemaco Borba, e aqui nós vemos vários jovens, ali é uma classe juvenis. Infelizmente tem gente que já não está entre nós aqui, infelizmente aqui tem obreiros, líderes, pastores, glória a Deus aí. Então o Mateus, meu filhinho pequenininho ali, que é líder, é o terceiro geral, mas é líder também na igreja dele. Ele que era líder, tem vários aqui que são uma benção. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Meu irmão Michel também tá aqui. E é isso, tem vários aqui. É a nossa classe Estevão. E aqui também tem gente que não tá mais aqui. E tem algumas pessoas aqui, líderes também, que estão aqui conosco. Essa foto, glória a Deus aí. Deus é maravilhoso. Vamos lá então com a nossa lição de escola dominical. O tema da nossa lição é Ezequiel, um jovem com visões. Ezequiel, um jovem com visões. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel capítulo 2 e o versículo de número 1. Então é dentro da linha aqui dos profetas maiores, que vocês lembram que os profetas maiores, ou se você não lembra, você vai saber agora, Isaías, Jeremias, Daniel e agora o Ezequiel, que a gente vai falar a respeito dele. Tá bom? Vamos lá. Lição número 4 começa falando aqui da vida do profeta. Então vamos ler aqui que a Bíblia fala dele, que ele passou os 25 anos da sua vida em Jerusalém, preparando-se para o exercício ministerial no templo. Depois ele vai ser levado para a Babilônia, onde lá no meio de um povo estranho, um povo que não era dele, teve que conviver lá. E aqui vai falar que Ezequiel, ao atingir 30 anos, Ezequiel recebeu o chamado profético, período então que ele inicia o trabalho em seu livro. Fala ali dos acontecimentos. Ele tinha aproximadamente 50 anos, segundo a tradição judaica. Ezequiel era casado, mas sua esposa então veio a falecer, segundo a tradição aí. Contexto social, Ezequiel e a Babilônia, os primeiros anos do cativeiro, que Nabucodonosor veio e transportou todo o povo para a Babilônia como prisioneiros. Eles estavam lá como um castigo mesmo, porque não obedeciam a Deus. Ezequiel ainda era jovem, foi um período complicado para o povo judeu, que veio a testemunhar a destruição completa de Jerusalém. Já no exílio, o profeta Ezequiel iniciou o seu ministério, tendo como contemporâneos os profetas Daniel, que nesse tempo já estava na Babilônia,
profeta Jeremias, que havia ficado em Jerusalém, e a última profecia de Ezequiel tem como data o mês de abril de 571. Então você vai observar aqui que o profeta Daniel estava na Babilônia e o profeta Jeremias que havia ficado em Jerusalém. E aqui é o período, o tempo, o contexto social da época que Ezequiel estava vivendo. Continuando aqui, vai falar da chamada e responsabilidade. O chamado de Ezequiel ocorreu em tempos tenebrosos, tempos difíceis esses. Após o povo de Deus ser várias vezes repreendido para se converter das suas más obras. Então você vai ver que tinha um chamado, uma responsabilidade, e o povo não deveria persistir no erro, eles deveriam ter uma conversão. Mas eles não obedeciam, não houve essa conversão, e por isso foram levados para o cativeiro. Muitos profetas anunciavam mentiras, segundo a vontade do seu coração, para agradar reis, líderes, e nesse contexto Ezequiel inicia seu ministério com o propósito de anunciar a mensagem do juízo divino. E o povo mesmo assim apostatou da fé. Daí diz aqui o povo apostata de Judá e Jerusalém, ao povo, bem como as 7 nações estrangeiras que circuncidavam Judá. Além disso, Ezequiel entregou também a mensagem direcionada aos judeus que estavam no exílio, na intenção de encorajá-los a manterem a fé, pois no futuro Deus restauraria o seu povo conforme a aliança que havia feito com eles. Mas enquanto isso, eles tinham a responsabilidade de se converter dos pecados deles. E aqui diz que pecados dos antepassados não seriam trazidos sobre a descendência. Aí ele vai até falar sobre isso, que cada um deveria prestar contas do seu pecado. Não como as uvas, comer uva verde, vai embotar os dentes. Até é comentado isso. Não, cada um era responsabilizado pelo seu pecado. Eu não vou pegar os pecados do meu pai. Não. Responsabilidade individual de cada pessoa. Então Ezequiel prega isso também, fala a respeito disso dentro do livro dele. A visão do profeta, a visão da glória de Deus. O livro de Ezequiel inicia com a descrição da visão da glória de Deus revelada pelo profeta, quando ele foi chamado profético dele. Teve visões da glória de Deus, da santidade de Deus, algo profundo e lindo. É um vento tempestuoso, uma grande nuvem com fogo, aproximou no meio da tempestade, e aí ele vê os 4 animais que tinham semelhança de um homem, cada. E aí vai dizer, criatura tinha 4 rostos, um de homem, mostrando a imagem de vingadores humanos, um de leão indicando poder e terror, um de boi falando de força, de serviço a Deus, um de águia mostrando que serão velozes para elevar-se acima da oposição mais forte que Jerusalém pudesse apresentar. Então ele tem essa visão, e Ezequiel viu também rodas em volta dos animais, em movimento constante, e aqui ele vai dizer que representava a soberania de Deus acima de todas as coisas. Então ele tem essa visão tão profunda, e aqui ele vai dizer que esse mesmo Deus estava com Ezequiel e com os exilados às margens do rio Quebar. Então Deus estava com ele, mas deu essa visão para ele transmitir ao povo. Depois vem um tópico que fala o juízo e a misericórdia divinos, que os juízes divinos revelados a Ezequiel apontavam a queda de Jerusalém. Então não havia o que fazer. Já estava dizendo da queda. Nabucodonosor era o rei da Babilônia e realmente veio e ocorreu esse durante o reinado do rei Zedequias em Judá, 11º ano de seu rei. Ezequiel predisse também 7 anos, ou melhor, 7 povos pagãos, e fala que de Amon, Moabe, Filistia, Edom, Tiro, Sidom. E na última seção dos capítulos,
contém profecias acerca da responsabilidade dos verdadeiros profetas como atalaias de Deus. O que era atalaia? Atalaia era aquele que ficava em cima de uma torre e ele tocava a trombeta e avisava quando vinha o exército inimigo. Então a figura usada de atalaia era aquele que avisava do perigo, avisava do pecado e que deveria ocorrer uma conversão desse povo que o atalaia avisava. E aqui ele vai falar também como acerca da restauração de Jerusalém e esperança sobre o futuro da nação eleita. Durante o tempo em que esteve na Babilônia, então Ezequiel profetiza sobre, junto com os exilados que estavam lá, sobre os moradores de Jerusalém, antes da invasão lá de Nabucodonosor, em 586 a.C., a quantidade de mensagens que apontam o juízo divino. Ezequiel para ele não foi nada fácil falar isso para o seu povo, profetizar o juízo divino sobre eles, porque eles eram rebeldes, obstinados, desobedientes. Então era difícil ele passar isso para eles. Quando Deus retira a sua glória, por muito tempo os moradores de Jerusalém e Judá conservaram a sensação de que tudo estava fluindo muito bem, mas não estava fluindo. Estava complicado, pecados estavam ocorrendo, eles eram rebeldes, eles eram traidores contra Deus. E consequência deles, Deus entra e age na vida deles. Vai falar em Ezequiel 9, mas o capítulo 8 ele vai falar também dos homens que dentro do templo adoravam deuses, figuras, criaturas, e não adoravam a Deus, adoravam o sol, não adoravam a Deus, e estavam com suas práticas pecaminosas dentro do meio do templo, na vida que eles serviam a Deus, eles não estavam servindo. Então vem toda essa profecia, essa visão que Ezequiel teve de abominações dentro do santuário. E aí vem o capítulo 9, como ele realmente colocando as consequências do pecado deles ali no capítulo 9. Na segunda visão revelada pelo Senhor, o profeta avistou a glória de Deus saindo do templo. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses. Em razão da condição de pecados, idolatria, a palavra de Deus é categórica em afirmar que o Senhor é santo. Então ele queria santidade, ninguém veria a Deus sem santidade. E aí Deus então retira a glória dele daquele lugar. Eles precisavam se arrepender. E o último tópico ele fala a atalaia de Deus. Quando o Senhor chamou Ezequiel para ser profeta, comparou ao atalaia. Então o atalaia era esse homem, o sentinela, esse que cuidava, vigiava, quando viesse o perigo, avisava, era o ofício desse atalaia. Ezequiel estava com esse ofício porque ele estava avisando que eles estavam errados e que eles precisavam converter-se. Eles estavam sendo desobedientes. Então, o caso do profeta Ezequiel era isso. Então, muitos não queriam entender e perseguiam ele. Mas ele ficou com essa responsabilidade. O mesmo fim se sucederia ao justo, caso desviado de sua justiça, ouvisse a mensagem, mesmo assim não se arrependesse. Agora entra Ezequiel 3:20. Você está vendo alguém que está pecando, e você não avisar, vai ser responsabilidade tua, porque você está vendo e não avisou. Agora, caso você avise e a pessoa se perca, você fez a tua parte, não é tua responsabilidade, você já avisou. Então fala aqui dentro desse atalaia. Então você avisou alguém do mau caminho, ele se converteu, glória a Deus, que bênção para a tua vida. Você avisou ele do mau caminho e não se converteu, morreu na perdição, você avisou. Então você não vai prestar conta disso, porque você avisou. Nesses últimos dias, Deus continua a nos chamar como atalaias para anunciar a sua palavra. Se não cumprirmos fielmente o seu chamado,
seremos responsabilizados diante dele. Ouvir e advertir com o que ouviu. A palavra anunciada a Ezequiel era clara. Ele deveria ouvir e transmitir tudo quanto o Senhor ordenasse. Era preciso falar então para os pecadores que eles deveriam se converter. Senão, se eles não se convertessem e praticassem justiça, Deus iria fazer isso na vida deles. A missão então dele como atalaia era avisá-los, e avisou no tempo certo, mas a casa era rebelde. Eles não queriam saber. Deus então cerrou os lábios do profeta durante 7 anos e que não servisse de repreensão ao seu povo. O Senhor disse ao profeta: quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Ezequiel 3:27. Então o modo de tratar com o seu povo nos leva a crer que Deus conhece aqueles que certamente ouvirão ou não a sua mensagem. Então, o papel dele, o papel de Ezequiel, ele fez como profeta. Muito mal compreendido pelos outros, ou melhor, não é que ele explicava mal, mas mal compreendido porque eles não queriam a verdade, eles queriam permanecer no seu pecado e por isso o perseguiam. Ele não era como os profetas, muitos que agradavam os reis, agradavam líderes, dizendo que estava tudo em ordem, tudo bem, tudo ótimo, para que eles ganhassem pontos e ganhassem cargos e ganhassem alegria do rei. Não, ele falava a verdade, e a verdade dói, gente. A pregadora está lá pregando ainda. A experiência do profeta no tocante às visões gloriosas, bem como o seu chamado profético para anunciar uma dura mensagem a um povo rebelde, nos ensina importantes lições do tempo presente. Então, nós vivemos uma sociedade difícil, uma sociedade que pode tudo, uma sociedade que não aceita. Cada vez que você atacar a sociedade ou pessoas dentro da sociedade, quando você prega uma verdade, primeira coisa que eles vão falar: você prega sobre Jesus, você está julgando, você não deve julgar, você deve amar. Essa é a ladainha, essa é a palavra de quem não aceita a dura palavra, ou a mais ou menos dura palavra, contra o pecado deles, os erros. Eles vão te atacar. Mas nós devemos ser como o profeta Ezequiel: pregar, falar, dizer a respeito do erro, mesmo que você seja julgado, que você não está sendo como Jesus, amoroso. Isso não significa que você não está sendo amoroso. O próprio Jesus, ele falou pesado com os fariseus, com a hipocrisia deles. Então nós também devemos realmente falar. Isso não é julgar, isso é falar a Bíblia, isso é falar a palavra. E aqui vai dizer que aluno da classe juvenis, se comprometa em ser como um atalaia de Deus nesses últimos dias. Falando de atalaia, eu dei aula para uma classe de jovens lá na Assembleia de Deus Sede. Primeiro, antes da classe Estevão, eu cuidava da classe atalaia. Entrei como segundo professor lá, foi meu início da escola dominical. E logo depois eles mandaram montar uma classe, coloquei o nome classe Estevão e começamos a classe Estevão. E assim continuamos. E aí é uma longa trajetória, né, gente? Não vamos falar isso agora. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que abençoe a vida de cada professor juvenis, cada classe, cada aluno, que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos, Pai, e que o Senhor venha fazer poderosamente uma grande obra, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, a paz do Senhor, e curtam, inscrevam-se, comentem, falem alguma coisa do vídeo aí. Até!